Aleluia! É tudo o que a gente pode fazer, porque para Ele que é Rei, não tem nada que a gente possa dar que Ele já não tenha. Mas nós temos um aleluia para dar ao Senhor. Eu vou ler um texto bíblico e eu gostaria que você fizesse um exercício e contasse quantas são as marcas da sabedoria que vem do alto. Nós estamos finalizando hoje a série Sabedoria para Viver, enfrentando com Deus os conflitos da vida em 2025. E se você não assistiu nenhum desses sermões, você pode assistir depois. A série vai estar reservada ali no YouTube e você vai poder acompanhar e alinhar e perceber quais são os principais conflitos da vida na minha perspectiva, na minha opinião. O nosso tema hoje vai ser sabedoria que transforma, do conhecimento à ação. Sabedoria que transforma, do conhecimento à ação. E eu vou ler um texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17, porque aqui nesse texto há algumas marcas da sabedoria que vem do alto. O texto diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quantas são as marcas da sabedoria que vem do alto? Quanto? Ninguém prestou atenção. Alguém disse 7, alguém disse 8. 8 ou 7? Vamos lá de novo. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, depois, cheia de, sem e sem. 8 características, 8 marcas da sabedoria que vem do alto. O desafio é que você possa compreender essas características e não apenas saber da existência delas, mas que você possa vivê-las, que você possa praticá-las. Nós vivemos em um mundo onde o conhecimento está acessível, como nunca antes na história da humanidade, nós temos acesso ao conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria continua sendo rara. As informações estão disponíveis. Podemos acessar a qualquer momento. Mas a sabedoria continua sendo rara. A Bíblia nos ensina que a sabedoria divina não é apenas uma informação. E eu tenho dito que nossa geração vive um momento muito particular. Antigamente nós íamos fazer uma entrevista de emprego, ou íamos entrevistar alguém para dar emprego. Nós escolhíamos pessoas que tenham um QI elevado, consciente de inteligência. E quem tinha um QI elevado costumava acumular na sua memória as informações que estavam nas prateleiras, que estavam nas bibliotecas, que estavam nas enciclopédias. Essa geração de hoje não sabe o que é isso. João Guilherme não sabe o que é isso. A Barça. Alguém já teve Barça? Olha aí, até tu, Samara. Ela não é tão novinha como eu pensava, não. Hoje, o Google tem tudo o que tem na Barça e muito mais.
Então não é uma questão agora de informação. Logo, quem tem um QI elevado não quer dizer muita coisa, não. E aí a gente conseguiu perceber que tinha muita gente que tinha um QI elevado, mas tinha um QE baixo, o quociente emocional. Conhece alguém que tem um quociente emocional baixo? Aquela pessoa que não tem resiliência, aquela pessoa que não tem capacidade de dialogar com o diferente, com o conflitante. Aquela pessoa que não consegue ser perguntada, provocada. Aquela pessoa que vai jogar um futebol e um empurrão que leva já parte para cima. Quociente emocional baixo. Eu conhecia naquela época, a gente era obrigado a suportar alguém que tinha um QI elevado e um quociente emocional baixo porque ele tinha informação na cabeça. Hoje a gente não precisa suportar quem tem um quociente emocional baixo. Logo, o desafio é que eu e você, todos nós cresçamos no nosso emocional. Eu diria, inclusive, que essa fase está passando, porque quem ainda não resolveu a sua questão emocional, vai ter uma chance lá no A-Family, que nós vamos trabalhar um pouco esse tema. Hoje, mais do que nunca, o quociente que está em alta é o QA, quociente de adaptabilidade. Porque nós precisamos aprender a nos adaptar a circunstância diferente, a contextos diferentes. Alguém que tem mobilidade de se adaptar às circunstâncias e às situações vai sempre sair na frente. A Bíblia nos ensina que a sabedoria divina não é apenas informação. A sabedoria divina é transformação. Por isso eu não preciso continuar nutrindo o meu emocional impaciente, rígido, duro, conflitante. Eu preciso de transformação. Eu preciso de adaptabilidade. Então, a sabedoria divina não é apenas informação, mas transformação. Como disse Charles Spurgeon, a sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas também fazer o que se sabe. Eu conheço muita gente que sabe o que fazer, mas não faz o que sabe. Por isso é necessário que haja transformação, mutabilidade. A sabedoria de Deus deve ser vivida no dia a dia, transformando nossas decisões, transformando nossas atitudes e transformando também nossos relacionamentos. Nós estamos finalizando hoje a jornada da sabedoria. O Salmo de número 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E ao longo dessa jornada aprendemos a aplicar a sabedoria divina em diversas áreas do nosso viver, priorizando o reino de Deus. Primeiro desafio do nosso tempo é as nossas prioridades. E quando nós não priorizamos o reino de Deus, as outras coisas, elas não são acrescentadas. Quando colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia promete: mas buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vimos também a necessidade de renovar a mente em tempos de estresse. Precisamos aprender a lidar com o estresse. Precisamos aprender a parar, aprender a descansar. Aprender a se alimentar bem, a dormir bem. E eu preciso dessa renovação da minha maneira de pensar, como o apóstolo Paulo vai dizendo: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente cansada não tem capacidade de renovação.
Nós fomos estimulados a fortalecer nossos relacionamentos. E aí, o nosso amor não pode ser fingido. Nós temos que ter um amor genuíno, verdadeiro. Eu fui dar um abraço a um amigo querido aqui dessa igreja, que completou anos essa semana, está mais velho. Fui dar um abraço no Léo, na hora do culto. Saí daqui, gostou do reflexo? Está pensando que eu sou pouca coisa, rapaz? Ligeiro. Estou bom. E olha que faz 3 anos que eu não jogo vôlei. Preciso voltar a jogar. Deixa eu botar isso aqui para não derrubar de novo. Aí eu fui cumprimentar o Léo, que ficou mais velho. Aí ele fez questão de dizer, fiquei mais velho. Eu dei um abraço nele. Eu e você estamos ficando velho. Eu falei, fale por você. Você tem um reflexo que eu tive aqui agora? Quase. Ele disse, todos nós estamos mais velhos. Cada dia que passa, a gente fica um dia mais velho. Essa capacidade de brincar e de abraçar é porque há entre nós um amor não fingido. Os relacionamentos precisam serem alicerçados em um amor não fingido. Ouvimos e trabalhamos que precisamos gerir recursos com prudência. Eu tenho falado que os indicativos econômicos nos apontam um ano difícil. Então, cuidado para não gastar além do que você ganha. Aprenda a economizar. Se a crise que estamos esperando não vier, você tem uma poupança. Tá certo? Início do ano, estamos agora no 2º mês do ano. Não gaste tudo que você ganha. Guarde, poupe. Se a crise não chegar para você, você tem uma poupança ali que você vai poder se descansar um pouco mais. Interessante que o texto diz assim, o sábio tem reservas preciosas, mas o tolo devora tudo o que tem. Palavras da Bíblia. Você devora tudo que tem, a Bíblia chamou você de alguma coisa, que eu não vou repetir. Senão, vou uma palavra politicamente incorreta. E eu já fiz uma de manhã, não vou fazer hoje de noite, não. Então, a Bíblia diz, o sábio tem reservas preciosas, mas o tolo devora tudo que tem. Se você devora tudo que tem, cuidado. Precisamos aprender a lidar com esse negócio, gerenciar com prudência nossos recursos. Fomos desafiados a descobrir o propósito em meio aos desafios. Qual o propósito que Deus tem para mim nesse momento que eu estou vivendo, nessa circunstância que eu estou vivendo? Precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que aparentemente não seja algo positivo. O Jonas e a Dara e a Annelise foram visitar Maria. Foi bom chegar lá? Ela abriu um sorriso, chorou ou sorriu? Sorriu e fez festa. Tão bom, Maria está nos assistindo, ela não perde o nosso culto. E ela, quando vê alguém daqui, ela se alegra. Ela lembra da gente, dá uma risada, depois ela esquece da gente. Aconteceu com vocês isso? Lembrou e depois esqueceu? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem há nisso, pastor? Ela teve um AVC. Foi tirada do meio da sua igreja. A coisa mais importante para Maria era a igreja do Senhor. E ela sentava ali, o lugar dela. A coisa mais importante da Maria era estar aqui, do seu lado aí, Dona Luzia, Luísa. E guardava lugar para vocês. Não deixava ninguém sentar. Então, que bom que agora qualquer pessoa pode sentar do lado de vocês. Todas as coisas cooperam para o bem. E sabe uma coisa boa que está acontecendo com Maria?
os netinhos dela estão podendo viver no colo da vovó, cuidar da vovó, desenvolver relacionamento com a vovó. A gente não entende algumas circunstâncias que acontecem em nosso viver, mas sempre há um propósito em meio aos desafios. Nós vimos que precisamos enfrentar mudanças com fé e perseverança. As mudanças estão sempre diante de nós. As coisas mudam. Gosto muito de um filme intitulado As Coisas Mudam. É um filme bem antigo. E toda vez que eu vejo ali o Sidão, eu me lembro do personagem principal do filme. Você já viu esse filme, Sidão? É um senhor elegante, charmoso. Ele anda todo... Eu não vou dar spoiler, não. Está no YouTube. As coisas mudam. É a história de um gangster. Esse gangster está condenado. E aí ele recebe uma proposta indecente. Esse filme me ensinou a nunca desprezar os contextos e as circunstâncias, porque as coisas mudam. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha nesse filme. Agora, quando eu pedi para você pensar um pouco nas marcas da verdadeira sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto Tiago descreve características da sabedoria divina que devem ser evidentes em nosso viver como cristãos. Primeiramente, é pura. Nós somos chamados à santidade na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, pois as Escrituras dizem, seja santo porque eu sou santo. Pura, pureza na mente, pureza no coração. Você já viu alguém que tem um coração sujo, uma mente poluída? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa assim, usei uma frase de dupla interpretação. E quando eu falei a frase, ele disse, eu não faço isso, e deu uma risadinha sem graça. E eu entendi a maldade na mente, no coração daquele homem. E eu fiz questão de repetir aquela frase com a conotação equivocada que ele tinha na mente suja e no coração sujo. Mente pura. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, ela também é pacífica, nos ensina a viver em harmonia, distensionar. Eu vou distensionar os meus relacionamentos. Se eu estou em conflito com alguém, eu vou precisar distensionar. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E tem gente que faz questão de criar tensão nos relacionamentos. Você está tendo bronca com alguém? Você está em tensão com alguém? Você está em briga, em litígio, em conflito? Busque a paz, distensione. Seja paciente, tolerante, amável. A sabedoria que vem do alto é, portanto, pacífica. Ela é também moderada. Nos leva a viver em equilíbrio, com equilíbrio. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Você é uma pessoa moderada, as pessoas reconhecem a sua moderação, ou você é uma pessoa apaixonada, agressiva, impaciente, intolerante? Está faltando sabedoria. Se eu não tenho capacidade de resiliência, se qualquer coisa me irrita, e às vezes nós estamos irritados com alguém. Tem gente irritada com pessoas. Já viu um momento assim que você fica irritado com o marido, com a esposa, com os filhos? Tem alguém, essa semana atendi alguém que estava irritado. Quando eu vejo aquela pessoa, eu fico irritado, pastor. Só de olhar a pessoa, eu já fico irritado.
Porque aquela pessoa fez alguma coisa que a machucou, que criou uma circunstância desagradável. A vossa moderação precisa ser conhecida de todos, de todos. A sabedoria que vem do alto, ela é tratável, nos tornando humildes e ensináveis. Eu consigo conversar, eu consigo ouvir uma crítica. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Por inferência, eu posso dizer que o oposto disso também é verdade. Instrua o sábio, e ele crescerá na sua sabedoria. Instrua o não sábio. Cuidado. Você tem sido sábio? Só o sábio vai receber instrução. Eu sempre brinco com esse negócio. Eu decidi, em determinado momento da minha vida, a ter um coração ensinável. Decidi. E resolvi aprender com todo mundo, em qualquer diálogo, em qualquer circunstância. Eu me lembro quando minha netinha tinha 2 meses de vida, ela me ensinou esse negócio. Porque eu brinquei com ela, ela foi empática. Eu sorri com ela, ela abriu um sorriso. Ela me ensinou empatia. Quem tem um coração ensinável aprende com uma netinha de 2 meses, com uma criança, com um idoso, com um amigo, com um colega, com uma circunstância onde o outro entra numa enrascada, você aprende para não entrar também. Você é tratável, as pessoas conversam com você. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia, nos capacita a perdoar as pessoas, aqueles que nos ofenderam. E quem não perdoa vive em uma prisão muito forte. Por isso a palavra de Deus diz: sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Sabedoria que vem do alto produz bons frutos. Demonstra-se em obras os bons frutos. Vocês os identificarão pelos seus frutos os conhecerão. Bons frutos. Os maus frutos também faz com que você seja conhecido. Uma pessoa intolerante, agressiva, uma pessoa impaciente, são maus frutos. E ela é rotulada assim também. Imparcial e sem hipocrisia. Eu juntei as duas. Porque quando a gente vive na verdade, nós somos imparciais. Nós somos autênticos. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Tem gente que a gente não pode dizer a verdade, porque quando diz a verdade, a pessoa se infla. Fica na defensiva. Alguns são agressivos. E aí, às vezes, há uma hipocrisia pairando sobre o ambiente. John MacArthur afirma que a verdadeira sabedoria é mais do que conhecimento correto. É a capacidade dada por Deus para aplicar esse conhecimento corretamente. Tem muita gente que tem o conhecimento correto, mas não tem nenhuma capacidade de aplicabilidade. Não sabe aplicar nem na hora, nem no contexto, nem no tom adequado. Isso é dado por Deus. Por isso a Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Quantas vezes você pediu sabedoria a Deus hoje? Só eu pedi sabedoria a Deus hoje, pelo menos 5 vezes. Hoje, domingo. 5 vezes eu pedi sabedoria a Deus. Pastor, você não tem sabedoria nenhuma? Eu falei: nenhuma, eu sou falto de sabedoria. Por isso eu peço a Deus sabedoria. Eu acordo pedindo a Deus sabedoria. Vou dormir pedindo a Deus sabedoria.
Eu saio para um diálogo, para um encontro, peço a Deus sabedoria, e a Bíblia promete que quem pede, recebe, mas só pede quem sabe que não tem. Peça a Deus sabedoria que a todos dá liberalmente. E essa sabedoria de Deus é essa capacidade de aplicabilidade, como diz John MacArthur. Agora, como é que a gente transiciona da teoria para a prática? De que maneira a gente faz isso? Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Gente, quando a gente ouve um louvor maravilhoso, essa música do Aleluia, eu gosto muito dela, né? Enquanto houver fôlego nesse coração, vai receber do pulmão. Enquanto houver fôlego nesse pulmão, né? Cante, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Gosto disso. A gente ouve algumas mensagens nas letras das músicas que nós cantamos. A gente ouve mensagens nas ministrações que recebemos, na pregação que nós ouvimos, no texto bíblico que lemos. E a gente vai embora e há uma tendência natural de você não lembrar daquilo que você ouviu. Por isso o Espírito Santo de Deus instrui, dizendo que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu gosto de ouvir um sermão e eu vou ali pronto para ouvir algo novo. E eu fico pronto para ouvir algo novo. Eu fui participar de uma palestra lá na convenção, lá em Fortaleza, abri o meu tablet ali, digitei mensagem de fulano de tal e pronto para ouvir algo novo. Aí ele citou o texto bíblico, eu copiei e colei o texto bíblico, quero ouvir algo novo. E eu não percebi nada novo. Quando eu vi que o cara estava concluindo, eu pensei no texto, falei, Deus, eu preciso de algo novo. Já que o cara não falou algo novo, que o Senhor fale algo novo para mim. E toda vez que você ouve a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e pede a Deus que revele, Ele revela algo novo. Coração ensinável, mente aberta. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A sabedoria bíblica não é um conceito teórico, mas algo que precisa ser vivido. Eu tenho muito problema com teóricos. E aqui, vocês já perceberam que nesse púlpito não prega nenhum teórico. Quem prega aqui tem que viver o que prega, tem que se esforçar para viver o que a Bíblia ensina. Aquele acadêmico que tem doutorado, pós-doutorado e não sei o quê, mas nunca viveu com pessoas, não sabe viver a vida cristã com pessoas, dificilmente você vai ver falando aqui, enquanto eu aqui estiver. Porque eu prefiro alguém que vive isso, que sabe se relacionar com pessoas, que sabe ouvir um coração aflito, que sabe orar por aquele que espera uma palavra de Deus ao coração, não aquele que busca no Google um conceito. A sabedoria bíblica não é conceito teórico, mas é algo que precisa ser vivido. Então, gente, da teoria para a prática, vamos lá. Priorize a palavra de Deus diariamente. Diariamente tenha encontros com a palavra de Deus. Você vai começar a perceber uma mudança na sua vida. O Salmo vai dizer, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não comece o seu dia sem olhar a palavra de Deus. Pega aquele aplicativo YouVersion. Todo dia, a primeira coisa que eu faço é abrir para saber o versículo do dia. E dependendo do orador, eu ouço a ministração dele.
E essa semana brilhou, hein? Brilhou o menino, não foi? Que orgulho eu senti. Vilibaldo, comentando o versículo do dia. Eu me senti um pai. Não sou pai dele, mas me senti um pai. Porque chegou aqui, me lembra quando ele chegou aqui, vocês não fazem ideia, magro. Aquela cara assim de estudante. Aquele jeitinho assim, meio nerd. E brilhando no Brasil e no mundo. Aquele negócio vai para o mundo todo. Mas eu só falo isso para ele porque eu sei que ele tem um coração humilde. Porque no dia que ele deixar de ter um coração humilde, vocês vão ver eu fazer referência a ele. Nunca. Preserve. Mas eu começo o dia lendo o versículo do dia e às vezes ouvindo o devocional daquele dia. E eu tenho outros devocionais para fazer ainda naquela manhã. Eu tenho que gravar o meu áudio da devocional, que tem outras pessoas querendo, começam um dia ouvindo aquele áudio. Priorize a palavra de Deus diariamente. Em segundo lugar, cultive hábitos de descanso e renovação espiritual. Jesus disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Você precisa se isolar de vez em quando, você precisa estar sozinho de vez em quando, em um lugar tranquilo, para que você possa descansar. Cultive hábitos de descanso e de renovação espiritual. Tem gente que trabalha o tempo todo, tem gente que tem a mente acelerada, é hiperativo, não consegue parar um minuto sequer. Invista em relacionamentos saudáveis, ou seja, se distancie de relacionamentos nocivos, que te fazem mal. A Bíblia vai dizer em Provérbios, as pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Sexta-feira atendi uma pessoa no gabinete, muito querida, e ele disse para mim assim, pastor, quanto tempo faz que a gente não senta assim como o ferro afia o ferro? Achei aquilo interessante. Porque a gente se encontrou no funeral do meu pai. A gente se encontra nos encontros por aí. Mas aqui, frente a frente, para eu ouvir o que o Senhor quer que eu trabalhe na minha vida, no meu caráter, na minha personalidade. Quanto tempo faz que a gente não senta assim? Aquela palavra foi tão especial. E eu então comecei a afiar o ferro. No final ele me deu um abraço, me deu um beijo. Imagine, um homem daquele tamanho. Me deu um abraço, me deu um beijo, daquele beijo estalado. Eu senti muita sinceridade nele. E ele saiu daqui agradecido, porque fazia algum tempo que a gente não tinha encontros abençoadores, assim como o ferro afia o próprio ferro. Precisamos administrar nossos relacionamentos de maneira que seja um relacionamento bom, saudável, que a gente saia de um encontro com algo legal e que a gente deixe algo legal com quem se encontrou conosco. Administre seus recursos com fidelidade. Tem muita gente que administra os seus recursos de maneira equivocada. E a fidelidade é algo extraordinário, por isso que a Bíblia vai nos instruir. Tragam todos os seus dízimos à casa do tesouro para que haja provisão na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para você. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Em uma reunião, a semana passada, eu falei sobre isso com uma pessoa que está tendo dificuldades em administrar os recursos financeiros.
E eu disse, você conhece Malaquias 3:10? O que é que diz lá, pastor? Traga todos os dízimos. Ah, conheço. Você já leu esse texto? Disse, não, então abra sua Bíblia e leia, você com seus olhos. Porque uma coisa é ouvir alguém falar sobre isso, outra coisa é você ler. E a pessoa leu, abriu e leu. E ela leu Malaquias 3:10. Falei, você entendeu agora? Disse, entendi. Qual é a diferença entre ouvir isso e ler isso? É a palavra de Deus. Falei, então aproveita e lê os versículos anteriores. E aí o bicho não, aí a situação ficou difícil. Porque quando ele leu os versículos anteriores, ele disse, pastor, que história é essa? Falei, é isso mesmo, está lá com todas as letras, leia aí, me diga. Eu preciso aprender a administrar os recursos, mas eu preciso entender que a fidelidade vem primeiro. E eu não digo isso porque sou pastor, já falei isso para vocês mais de uma vez. Aprendi a ser dizimista fiel quando não era pastor. Eu nunca deixei de ser. Abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sirva ao próximo com alegria. Tem gente que serve, mas serve com tristeza. Eu preciso reformular uma frase que eu sempre falei aqui, tem causado em alguns constrangimento. Quando eu digo que eu percebo se há alegria em fazer um favor ou faz com tristeza. Isso tem gerado má compreensão. Tem gente que tem dito assim, o pastor, não podemos dizer não para o pastor, porque ele, se disser não para o pastor, ele não usa nunca mais a gente. Ouvi isso 3 vezes, viu? Falei, nem isso não, eu percebo quando tem alegria, quando não tem alegria. Tem gente que não tem alegria em fazer. Se você não tem alegria de pegar uma cadeira, e eu percebi isso, eu não vou pedir para você pedir mais pegar essa cadeira, você vai fazer outra coisa. Agora, se eu estiver julgando errado, peço sabedoria a Deus que me ajude a reformular. Servir ao próximo com alegria. Servir ao próximo como se estivesse servindo a Deus, com toda alegria. E eu vou fazer o que às vezes é chato fazer. Não é a melhor coisa. A melhor coisa é vir em um culto como esse, chegar aqui, entrar e participar e ouvir a palavra de Deus. Mas ficar lá em pé, de 5:30 da tarde até 10 da noite, não é legal. Que bom que vocês estão me ouvindo, é mesmo aí. Parabéns, show de bola, galera. A turma do estacionamento. Imagine, gente. Tem uns caras aqui que amam mais o carro do que outra coisa. Aí alguém diz onde tem que botar o carro. Não ponho não, meu carro fica aqui, não encoste nele. Esse pessoal do estacionamento ouve tanta coisa. Mas eles fazem com alegria, servir com alegria. Que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros com alegria, inclusive no trabalho, no dia a dia, no estacionamento, no trânsito. Na igreja ainda é fácil servir com alegria, porque aqui nós estamos fazendo em nome de Deus, e Deus está aqui. E lá no trabalho, com aquele chefe maravilhoso que Deus te deu. E às vezes o chefe que Deus te deu sabe menos do que você. Acorda mal-humorado, todo o ambiente, toda a divisão, todo o escritório sofre o mau humor. E a Bíblia está mandando você servir com alegria a esse chefe. Mantenha um diário de gratidão. Você consegue estabelecer pelo que hoje você é grato ao Senhor? Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu preciso ser grato, e eu digo sempre que quem não é grato deixa de ser abençoado. Quando Paulo diz assim, por que você está ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja conhecida diante de Deus pela oração, súplica
e ações de graças. Tem gente que não é abençoado porque não é grato. Ora muito, suplica muito, mas não tem gratidão nenhuma. Conversando hoje com uma irmã que foi atropelada. Uma irmã em nosso meio foi atropelada ontem, sexta-feira, antes de ontem. Atropelada por uma bicicleta. Gente, a menina bateu a cabeça. Quebrou não sei o quê. Tornozelo. O tornozelo. Triste, porque queria tanto estar numa família. A oração dela, pastor, ore, porque eu quero ir para a família. Lá na família vão precisar me carregar, pastor. A gente carrega. Mas ela hoje assim, pastor, eu agradeço a Deus porque nada pior me aconteceu e quero que o senhor ore pela menina que me atropelou. Me dê o nome da menina que a atropelou, porque ela também se machucou. Ser grato por um livramento, ainda que eu esteja com o tornozelo quebrado, sou grato pelo livramento. Como diz Bonhoeffer, somente aquele que obedece verdadeiramente crê, e somente aquele que crê verdadeiramente obedece. Por isso que eu vou ter que ser grato. Falei isso hoje pela manhã. Então, para você experimentar essa mudança, essa transformação da teoria para a prática, priorize a palavra de Deus, cultive hábitos de descanso e renovação espiritual, invista em relacionamentos saudáveis, administre seus recursos com fidelidade, sirva ao próximo com alegria, mantenha um diário de gratidão. E em quarto e último lugar, a sabedoria tem um poder quando ela é aplicada. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Os frutos da sabedoria vivida são evidentes. Paz interior em meio ao caos, o mundo pode estar caindo ao seu redor. Você experimenta a paz na luta. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Relacionamento mais profundo. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Relacionamentos mais profundos. Estabilidade em tempos de incerteza. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir. E ainda que a sociedade, os meios de comunicação demonstre um momento de incerteza, eu estou certo, porque minha esperança está no Senhor. Clareza de propósito, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras. Eu preciso fazer o bem independente de a quem. Confiança diante das mudanças, e elas virão. As mudanças vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E nós vamos perceber que esses gestos produzirão impacto na comunidade, produzirão impacto na família, no ambiente de trabalho, na vizinhança, na igreja. As pessoas vão ver a sua luz brilhando, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como disse Tozer, o cristão sábio não deseja meramente saber a verdade, ele deseja que a verdade o possua, domine sua maneira de pensar e de agir. A sabedoria divina não tem um fim em si mesma. A sabedoria divina está à sua disposição. Os problemas da vida talvez
nenhum desses que eu mencionei alcance você e seu viver. Talvez você tenha outros problemas mais sérios do que esse. Mas a Bíblia diz que quem tem sabedoria administra seus problemas. E quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A minha pergunta para você hoje é: qual é a circunstância que você está vivendo que você precisa de sabedoria? Você precisa de sabedoria para lidar com as perdas naturais da vida. Está ficando velho, começa a perder os movimentos, começa a perder os reflexos. Você precisa de sabedoria para administrar situações familiares. Talvez você esteja administrando uma questão muito complicada, uma doença na família. Tão difícil administrar a doença na família. É preciso ter sabedoria. Você lida com alguém que sente dores, e quem sente dor tem dificuldade, tem impaciência. Precisa de sabedoria para isso. Você precisa de sabedoria para enfrentar o seu ambiente de trabalho profissional, relacional. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu quero concluir convidando você a admitir que você precisa de sabedoria. Talvez você precise de sabedoria para administrar o seu emocional. Talvez você precise de sabedoria para aprender a se adaptar. Eu queria convidar você a buscar ao Senhor e dizer: Deus, me dê sabedoria para lidar com isso. Mas é importante que você identifique aonde você quer a sabedoria que vem do alto. E nós vamos orar por você. Vamos ficar em pé. E você que sabe para que você precisa de sabedoria, queria convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar especificamente por isso. Qual a área da sua vida que você precisa de sabedoria? Para quê? Venha com fé, apresentando ao Senhor. O Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, Ele entende esse movimento que você está fazendo. Ele sabe por que você está deixando o seu lugar. Ele consegue ler sua mente, seu coração. E Ele recebe a sua oração. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, reconhecendo, ó Deus, que precisamos da sabedoria que vem do alto, para administrar circunstâncias, dificuldades, contextos, alguns dos quais ali estamos não porque semeamos, mas ali estamos, ó Deus, e precisamos da sabedoria que vem do alto, para que o Senhor nos capacite a aplicar, ó Deus, tudo que temos e tudo que sabemos. Aqui estamos, pessoas, apresentando ao Senhor nossas vidas, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para administrar situações familiares, situações pessoais, situações de saúde, familiares e de amigos que estão enfrentando dificuldades. Aqui estamos nós, ó Deus, admitindo que precisamos dessa poderosa ação do Senhor sobre nós, em nossas vidas, nos contextos em que nós estamos administrando. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, contempla cada pessoa que se colocou em movimento nesta noite, pedindo ao Senhor graça, sabedoria que vem do alto,
Quero pedir que a tua boa mão esteja sobre nós, derramando sobre nós bênçãos sem medida. Abençoe, Senhor, o teu povo. Contempla o pensamento, o sentimento, a motivação de cada um. Aqueles que estão em casa, ó Deus, da mesma forma, que o Senhor possa responder o anseio do coração. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, olha para nós. Dá-nos tua graça e dá-nos, ó Deus, a tua sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.